Hoje eu vou falar de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, mais um livro da Meta, de 12 livros para 2018. Se você não viu meu vídeo da Meta, eu vou deixar o card aqui para vocês. Esse aqui é o 8º livro da Meta que eu termino, então faltam 4. 4 para ler em 3 meses, mas tudo bem, porque 2 são pequenininhos, eu acho que vai dar tudo certo. Agora, depois que eu terminei esse aqui, estou lendo Pais e Filhos, do Turgenev, né? Então, mas hoje eu vim falar para vocês dessa leitura aqui, Orgulho e Preconceito. Então, o livro, eu nunca tinha lido nada da Jane Austen, então foi minha primeira experiência, né? E agora eu quero ver o filme, eu sei que tem uma série da BBC também, eu nunca vi, nunca quis ver muito. É lógico, a gente sempre sabe um pouco o que é a história, né? Quem nunca ouviu falar do Mr. Darcy, né? Mas não sabia os detalhes aí da história, mas você sempre ouviu falar, bom, os livros da Jane Austen, século XIX, aquelas histórias, romances, histórias de amor, né? E durante muito tempo mesmo, os livros da Jane Austen foram enxergados dessa maneira, como histórias para mulherzinha, histórias românticas de amor, né? Mas com o passar do tempo, foi se percebendo ali a crítica à sociedade que a Jane Austen faz, né? A Jane Austen era filha de um pastor anglicano, não era de uma classe abastada, eles não tinham muita grana, mas também não eram pobretões, ela teve acesso à educação, né? E pelo que eu sei, assim, ela chegou durante a sua vida a se apaixonar por um rapaz e eles pretendiam se casar, só que ele acabou trocando ela por um casamento mais vantajoso, justamente porque a família, nem ele nem ela tinham posses, rendas, então ele acabou trocando o amor por uma relação mais vantajosa economicamente, né? Então, esse livro, assim, ele vai relatar bem essa sociedade da Inglaterra no século XIX, né? Uma sociedade onde você tem os ricos que vivem de renda, né? Então você fica impressionante no livro como os homens, como ninguém trabalha, né? Essa classe, mesmo o pai dela, que não é um cara muito rico, mas tem uma bela casa, vive numa bela propriedade, eles não trabalham, né? Eles vivem de renda. Então, na verdade, são aquelas famílias que têm as terras cuidadas por camponeses que trabalham, que é quem cultiva, quem faz o cultivo, e eles ganham em cima do trabalho alheio, né? Do trabalho desse arrendamento das terras, né? Então, essa é uma primeira coisa que me chamou muita atenção no livro, é isso, é você ver essa sociedade onde se vive às custas do trabalho dos outros, onde essa elite vive às custas do trabalho dos outros. E é uma sociedade também que a gente vê bem no livro, onde o casamento é um negócio, onde é feito um contrato, né? O casamento é feito através de um contrato. Um contrato onde se estabelece o quanto o pai da moça vai pagar para o marido, para ele, então, ficar cuidando da filha dele. Então, tira esse estorvo da mão do pai para passar para o marido. Então, os pais se comprometem a pagar uma renda anual para aquela filha, para aquele marido da filha, e às vezes uma bolada inicial ali, um dote, né, para a filha ficar com o cara, né? E, então, na família da Elizabeth Bennet, né, família Bennet, que nós vamos ver aqui no livro, o pai dela tem 5 filhas, né? Então ele é casado, é ele, a mulher, e 5 filhas. Então você tem um pai que se afasta dessa família, dessa sociedade. É um cara que ele quer viver ali trancado na biblioteca dele, lendo os livros dele. Ele não aguenta muito a mulher dele que só pensa em casar essas 5 filhas. A grande preocupação dessa mulher é o seguinte: porque é uma sociedade também onde as propriedades não podem ser dadas pelas mulheres. As propriedades, as terras e, consequentemente, a renda que é gerada dessa terra, ela só pode ser herdada por homens. Então, o Sr. Bennet, que tem a família com a mulher e 5 filhas, quando ele morrer, a terra vai ficar para um sobrinho, para um parente distante, para o homem mais
o homem da família mais perto. Então, e aí a mulher e as filhas teriam que viver aí da caridade de algum outro homem da família, então, ou de um tio, ou então dos maridos das filhas. Por isso, a obsessão da senhora Bennet de casar essas 5 filhas. Então, o maior sonho da vida dela é ver essas filhas casadas. Então, nós vamos ter no livro, nesse condado aí, no lugar onde eles vivem, chegando um novo vizinho abastado, um novo vizinho rico. Então começa todo o interesse aí da senhora Bennet de que o marido vá lá fazer uma visita para ele, conhecer ele, convidar ele para vir jantar, para conhecer, para apresentar o cardápio ali, né, das filhas dela, para ver se ele se interessa por alguma delas. Então começa a ser a Jane Austen vai retratar e vai fazer a crítica aqui a essa sociedade extremamente machista, né, extremamente patriarcal, onde o casamento para as mulheres é acima do romantismo e da empatia com o pretendente, onde o casamento é um negócio, onde as mulheres têm que pensar no casamento como uma forma de sobrevivência, como se fosse um trabalho. Então elas não têm muita escolha, né? Elas estão presas nisso. E então nós vamos ter a grande protagonista do livro, que é a Elizabeth Bennet, a filha do meio, né? a segunda filha dessa geração de 5 meninas. Ela tem 21 anos, a Lizzie, que ela não aceita muito isso, ela não está muito preocupada com isso, ela não está muito preocupada se ela vai conseguir casar ou não, e ela vai falar então alguns nãos para pretendentes aí ricos, né? Tentam arrumar para ela como pretendente um cara chato ali da família, que é o cara que vai herdar a casa do pai dela, e ela se nega a casar com ele. E o próprio Mr. Darcy, que é o mais rico aí dessa história toda, que vem todo benevolente, achando que está fazendo um favor para ela, assim, pedindo ela em casamento, passando por cima de toda a condição social dela, apesar da condição social dela, apesar da família dela não ser abastada e nem ter influência na sociedade, e mesmo assim ele quer casar com ela. E ele toma um não na cara, porque ela não vai casar com o cara só por causa disso. Então, acho que isso que é o grande atrativo do livro, né? É esse personagem super bem construído, os dois, na verdade, o Mr. Darcy e a Elizabeth Bennet, uma mulher acima do seu tempo, que ela não tem as preocupações ali com o casamento que as mulheres em geral têm. É uma menina super inteligente e senhora de si, que não abaixa a cabeça para ninguém, nem para os homens e nem para as ricas senhoras da sociedade. E a gente vai ver no Mr. Darcy também um cara que também foge um pouco do padrão. A gente vai ver sensibilidade num cara onde a princípio não se esperava isso. Uma sociedade onde os homens se aproveitam dessa situação, da forma de como a herança é dada na sociedade. Os homens ricos se aproveitam dessa situação para poder ali escolher a mulher que ele quiser. E o orgulho e preconceito vai alternando aí, a gente vai vendo orgulho e preconceito em vários personagens, na Elizabeth Bennet e no Mr. Darcy também. A Elizabeth chega a ter preconceito em relação ao Mr. Darcy, que a princípio é um cara orgulhoso, mas que tem também uma sensibilidade diferente, um cara que está preocupado com coisas diferentes e que a princípio ela não percebe isso nele. É um livro muito bem escrito, né? Uma narração muito reta, muito uniforme, uma estrada sem buraco nenhum,
vai te conduzindo pela obra com muita suavidade, que a gente se envolve mesmo e vai querendo saber qual vai ser o próximo passo, como vai se desenvolver essa história. E uma história feita com diálogos muito bem construídos também, muito fluidos e muito naturais. Então fica fácil realmente você mergulhar na história, você adentrar nessa história e vivenciar aquele mundo. Eu sempre fico com medo de ler esses grandes clássicos, né, que a gente sempre ouve falar e acaba se decepcionando, mas esse aqui não me decepcionou não, gostei bastante. Realmente esse é um grande clássico da literatura e que com leitura recomendada para todo mundo e que permanece por ser uma história ainda atual, não atual porque a sociedade já mudou bastante, a não ser na cabeça do Michel Temer, que ainda acha que as mulheres têm que ser belas, recatadas e do lar, mas porque mexe com essas questões básicas da vida de sociedade e da vida entre relações amorosas, essas questões de machismo, patriarcado, amor, negócio, sobrevivência, dependência, né? Então são questões que estão presentes e que chamam a nossa atenção ainda hoje. Então é isso, fica aí a dica para quem ainda não leu, leiam esse livro, Orgulho e Preconceito da Jane Austen. E vocês, já leram? O que vocês podem me falar do livro? Vamos conversar aí nos comentários, tá bom? Um abraço, até mais.